Hoje vamos falar das principais questões em torno dos testes de cosméticos em animais. Sim, vamos estar aqui conversando com o professor Dr. Thales Tress, defensor da causa animal, assim como nós, da Solevit, assim como eu. E ele está aqui conosco e vamos dar início a mais uma live da Solevit. Mude seu mundo. Olá! Olá, que tal? Bien, e tu? Tudo bem? Vou falar um pouquinho baixo, que as crianças acabaram de entrar no sono, mas pode falar à vontade que eu tô É bom que tudo tranquilo, Carla. aí tá escuro, porque aqui ainda tá claro. Ninguém quer dormir aqui, não. Que horas são aí no Chile? É o mesmo horário, mas olha isso. Ah, não, aqui tá muito escuro. Muito legal, que bacana, o convite. Obrigado, viu, Carla, pelo convite. Aí é um tema que eu sempre gosto de tratar e bacana também acompanhar o teu trabalho, né, na área de cosméticos e com essa preocupação, com essa questão, né, levando em consideração, acho muito sensível, né, esse tipo de negócio, né, bem louvável nos dias de hoje. Sim, por exemplo, essa maquiagem que eu tô usando, não precisa ir muito longe. No Boticário, eles já fazem é, é, cosméticos sem maltratos, veganos e sem testes clínicos. Então, já tem uma linha. Porque se você coloca substâncias que não são tóxicas, que já se sabe, são comestíveis muitas vezes, como é o nosso caso, a gente trabalha com o extrato de um cogumelo comestível e medicinal. Então, ele é usado via interna. Então, a minha exigência na hora de, como já tinha sido também muitos testes pré-clínicos, né, muita ciência já tinha acontecido, a gente foi direto para os testes clínicos mesmo, de eficácia e segurança. Então, eu pude aí ficar tranquila com o caminho que ia trilhar a Solevit, porque uma coisa é você falar e uma coisa é você atuar, né, Thales? Tu sabe isso, né? A cobrança é muito grande de quem tá aí defendendo uma causa, de quem está aí batalhando uma causa. Eu sei que tudo já deve ter tido no seu caminho aí muito preconceito até, né? Bastante, Carla. Isso realmente tem mudado muito, né, de uns tempos para cá. Tu falou da Boticário, mas hoje muitas empresas nesse setor cosmético têm abraçado essa temática. Eu acho que já foi a época em que isso era um tema polêmico. Eu acho que na questão dos cosméticos já passou da fase da polêmica. Eu acho que a gente já tem um repertório de tecnologias já disponíveis. A gente tem, e tem tanta coisa para a gente falar hoje, né? Mas eu acho que a gente está vivendo um novo momento de fato, em termos de mercado, em termos de consumidores, e isso com certeza abriu muitas portas, né? E está abrindo muitos caminhos para marcas, né? Assim que tem essa sensibilidade social, ambiental, em relação aos animais, né? Quer dizer, tem todo um ESG, né? Como se fala no mundo dos negócios, assim, uma preocupação com essa sustentabilidade social, ambiental, que eu acho que está norteando muito da mentalidade, né, nos negócios e na área de cosméticos não fica para trás nisso, né? Acho que, inclusive, em termos, Carla, termos de inovação tecnológica, foi o setor de cosméticos que impulsionou bastante o desenvolvimento de novas tecnologias, tá? Não foi a indústria farmacêutica agora, né, recentemente tem se aberto para essas abordagens, mas foi a indústria foi o setor de cosmético que impulsionou toda essa questão dos métodos substitutivos. É bem interessante acompanhar essa história e a gente vai poder falar, né, muito sobre isso. Talvez já começar a falar desse aspecto histórico, mas lá no final da década de 70, surgiram fotos de coelhos que eram usados naquele famoso teste Dryse de olho, né?
que basicamente é o coelho imobilizado, é um coelho albino imobilizado. O coelho albino, ele não tem glândulas lacrimais, né? Então, assim, ele é um modelo, era um modelo considerado ideal para se verificar corrosão, irritação, sensibilidade, né, de algumas substâncias. Enfim, o fato foi que alguém conseguiu tirar foto desses testes, né, desses coelhos, no final da década de 70, e um ativista famoso nos Estados Unidos, chamado Henry Spira, ele bancou uma foto no New York Times, isso foi em 1980, questionando, inclusive era da Revlon, né, uma empresa de cosméticos, e aí se causou uma comoção enorme, né, porque foi uma página inteira do New York Times. Ele tinha um grupo de direitos animais, já ele era um jornalista, mas também um ativista na área de direitos animais, e isso promoveu, né, assim, sensibilizou bastante. A Revlon, enfim, aí é sempre aquela conversa, né? Bom, a gente está fazendo os protocolos científicos, estamos seguindo um protocolo internacional para testar, tentando minimizar, na verdade, essa questão, né? Tentando minimizar essa preocupação com os animais. De alguma forma justificando, olha, a gente precisa usar, né? E isso é um protocolo padrão, enfim. E isso, obviamente, não convenceu os consumidores, né, Carla? E aí se partiu para, enfim, boicote. E a própria Revlon, em poucos anos depois, ela bancou quase US$ 1 milhão para um fundo de desenvolvimento de métodos alternativos, que foi onde surgiu a CAT, que é o Center for Alternatives to Animal Testing, nos Estados Unidos, né, que é um grande centro ligado ao Hospital John Hopkins, e que tem aí já, né, mais de 30 anos uma atuação no desenvolvimento e na pesquisa, né, com esses métodos. Aí entrou a Revlon, entrou uma série de outras grandes empresas de cosméticos, porque ficaram preocupadas com essa possibilidade de boicote, né, enfim, uma questão econômica, puramente econômica, e foi bem interessante, porque a partir daí se começou a desenvolver novas metodologias na área de pesquisa, né, para esses desfechos de cosméticos, né, desfechos tópicos, tá? Então, assim, bem interessante né, dessa questão do uso de animais em cosméticos, toda essa... É aí que se inicia, né, o surgimento dos métodos alternativos. Tá? É bem interessante esse aspecto histórico. Claro que isso na Europa tomou um corpo muito maior, né? Quer dizer, o mercado consumidor muito mais exigente. Então a gente teve digamos assim, um impacto bastante grande no mercado europeu. E aí vem as campanhas, né, bom, tu deve saber daquelas listas, né, que eles publicam constantemente das empresas que testam, que não testam em animais. Isso acaba colocando essas empresas numa vitrine, né, quer dizer, dando visibilidade para essa questão, e as empresas ficam numa saia justa, porque elas dependem do consumo. E se esse consumo está atrelado à crueldade, se esse consumo está atrelado aos testes em animais, é uma situação de sobrevivência para a empresa. Quer dizer, ela precisa mostrar que está investindo, que está trabalhando nisso. Então, hoje, por exemplo, nos congressos que tem, congressos mundiais de métodos alternativos, já deve estar na 13ª, 14ª edição, não lembro agora, mas assim, tu vê muito o financiamento de grandes empresas de cosméticos, L'Oréal, Procter Gamble, Johnson Johnson, empresas que ainda fazem testes, mas que deslocam uma boa parte né, de investimento na pesquisa com métodos alternativos. Então é bem interessante acompanhar esse cenário, né? E é importante também colocar que muitas empresas elas estão investindo não necessariamente pensando no bem-estar do animal ou na questão ética, mas em não perder
mercado, né? Quer dizer, elas estão, na verdade, se ajustando a um perfil de consumidor, a um perfil de mercado mais responsável, mais sensível, né? Então, isso aí é bem interessante acompanhar uma regulação social, a gente pode falar, né? Quer dizer, a sociedade está regulando um setor grande, né? Que é o setor cosmético, a partir de uma postura de responsabilidade, de consumo responsável, né? Então isso é bem interessante. A partir daí, claro, né, surgem várias empresas menores, já com uma proposta mais sustentável, afinada com essa questão dos testes alternativos. Enfim, né, isso é só para pincelar rapidamente um processo histórico que marca justamente o setor cosmético como sendo o grande impulsionador da, dos métodos alternativos. Hoje já está, né, o setor farmacêutico está investindo pesado nisso, o setor médico, biomédico está investindo pesado nisso, mas o setor cosmético é bem pioneiro nesse Eles investimento. são como impulsionados ao revés, né? Como se uma pressão do consumidor faz com que eles mudem, né? Pelo consumidor, para não perder esse público, essa massa, né? Consumidora de um dos mercados maiores do mundo, né? Que os cosméticos estão relacionados com a indústria farmacêutica aí bem, né? É um ramo, né? Como se foi a forma também como eu, farmacêutica, encontrei de circular, de poder ter cosméticos seguros, com testes clínicos comprovando eficácia, mas não é um medicamento, são os dermocosméticos que nós estamos aí, né? Então, isso também dá uma perspectiva do cuidado que o público está pedindo também, que o cliente está pedindo, sabe? Ele está exigente quanto às propriedades também desses cosméticos. Então, também tem uma responsabilidade de vender coisas seguras, né? Cosméticos seguros, porque muitas vezes os próprios testes em animais não reproduzem ensaios clínicos, por exemplo. Nós vemos isso na indústria farmacêutica, na indústria cosmética. Então, é um modelo também obsoleto, né, Thales? O modelo animal, por exemplo, na parte de absorção intestinal, vamos supor que é um medicamento, na absorção intestinal, é totalmente distinto, é difícil, por exemplo, talvez os cerdos, os porcos têm maior similaridade, por exemplo, em termos de intestino. Mas e a pele, que é o maior órgão? Né? É diferente, nós não temos aquela pelagem que tem um coelho, tanto que tem que tirar, retirar. Sim, por exemplo, muitos testes têm que induzir o ferimento para ver se cicatriza ou não, e o ferimento é causado por algo externo, induzido. Então, o modelo animal também não é o melhor modelo para dizer que as coisas são seguras para o humano, que são eficientes para o humano. Muitas vezes pode ser eficiente para o animal e não ser para o humano. Ou então não ser seguro para o animal, mas ser seguro para o humano. Então, Exato. Não tem? E o Thales veio desse encontro, né? Doutor Thales, hoje, na década de 90, entrando aí em biologia, porque é assim que nós nos conhecemos, né? Eu fazia Faz tempo, hein, Carla? Faz tempo. Faz tempo. Mira, meu creme é anti-idade, cicatriza, regenera colágeno. Dá para ver realmente que, olha, tá igual, não mudou. E aí nos encontramos aonde? Na bioética, na filosofia, né, Thales? Porque é isso que falta, eu acho que, por exemplo, que circulem, né, as áreas biológicas, circulem nos centros mais filosóficos, no centro de psicologia, que circulem aí informação. Né? Porque uma coisa é eu estar num centro de biologia e vir um professor dar aula ali. Mas outra coisa fomos nós, né, Thales, que saímos dos nossos centros e fomos até a filosofia. E você eu acho que é o espírito da interdisciplinaridade, né, que a gente já naquela época tentava romper algumas fronteiras, né, de cursos desculpa te interromper, né, Carla, mas eu acho que
é bem relevante isso que tu fala, porque a gente acaba ficando numas caixinhas, né, de formação, e eu acho assim, não só das biológicas, eu acho que a área de saúde em geral, Sim, ela tinha que realmente transitar e acolher melhor essa contribuição de outras áreas do conhecimento. Eu falo isso, inclusive, né, como professor de uma área tecnológica atualmente, que precisa estar em diálogo com essas questões éticas, com essas questões da filosofia, né, acho que é imperativo que haja essa circulação para a formação de um profissional, enfim, né, mais preparado, né, íntegro, né? Da forma exatamente, numa formação integral. interdisciplinar, integral, conectada, né, com essas temáticas todas. E isso vem lá de trás, como tu falou. Quando fiz biologia, eu sou um biólogo torto, né, porque eu fiz biologia, mas eu me apaixonei pela área da bioética e toda a minha pós-graduação foi em torno disso, né? E meu mestrado foi tentando entender essa questão da ética na questão do ensino, principalmente, né, quando estudantes são obrigados a fazer práticas com animais. Inclusive, no meu TCC, tu fez farmácia, né? No meu TCC, inclusive, pesquisei, né, opinião junto de alunos de farmácia, nutrição, biologia, medicina, né? Eu fiz um apanhado dessas áreas de saúde também, para poder entender, né, justamente como que esses temas estavam atravessando, ou se estavam atravessando, a formação desses profissionais. E para minha surpresa, ou para minha não surpresa, não havia esse trânsito, né? Não havia essa discussão. Então eu acho que tem a ver com a formação profissional, toca nesse lugar da formação profissional, que é crítica, para trabalhar inclusive com o pesquisador, né, Carla? Quer dizer, tu é uma pesquisadora que teve que buscar em outros lugares uma mentalidade talvez diferente daquela dominante ou hegemônica, né, da farmácia, por exemplo, no teu caso, para poder construir uma nova compreensão, né, uma nova ideia, e nisso que tu falou, nessa crítica ao próprio modelo animal, quer dizer, é grosseiro, eu falo isso enquanto biólogo, né, é grosseiro essa suposição de que a resposta fisiológica, metabólica, seja, enfim, equiparável a uma outra espécie não humana, né? Só que isso também tem uma história, né? A história do conhecimento médico humano, ela começou com a anatomia. E do ponto de vista anatômico, existem similaridades, né? Então isso levou muitos anatomistas clássicos, né? Galeno, talvez o principal deles, a fazer associações e a entender, por exemplo, a anatomia humana a partir da anatomia de macacos e de porcos, como tu falou, né? Então, assim, essa anatomia interna, realmente, né, tem um estômago, tem estruturas que são compatíveis, né, comparáveis, né, há uma anatomia comparada ali. Mas o erro grosseiro acontece na ideia de uma fisiologia que também responde de forma similar, né? Então a gente vê que, do ponto de vista fisiológico, metabólico, é outra, né? Esses detalhes, essas diferenças pequenas, elas levam a desfechos muito antagônicos muitas vezes, né? Então é realmente complicado. Se formos falar em termos de bioquímica, por exemplo, de alimentação, de um herbívoro, de um roedor, de um mamífero carnívoro, ou nós que somos aí entre esse intestino longo que temos aí, imagina, com outro animal que tem intestino curto, justamente porque come um tipo de alimentação distinta. Então, a absorção, os ciclos bioquímicos deles de obtenção de energia, obtenção de nitrogênio, de proteína, né, são distintos, né? Porque são fontes distintas, né? Então, muito relativo à espécie intrínseca, né? É. Mas aí a gente vai entrar, dá pano para manga, viu, Carla? Porque a Ah, gente vai muito. entrar
num aspecto assim da pesquisa biomédica e aí voltada para fins terapêuticos, né, Mas que antes da gente escapa. entrar Uhum. nisso, nessa outro tema, eu queria, já que a gente estava falando da UFSC, daquela época, tem um fato, um ato, um ícone, um momento que tem antes e depois lá no seu curso e naquele momento que você estava. Eu queria que você contasse isso. Eu nem, agora que veio, porque nós fomos retomar, veio na memória. Porque eu gostaria até de lembrar o nome, mas eu não consigo. O nome. O, pois é, era o Krieger. O O Crick. cachorro era o Krieger, é. Ai, Carla, essa foi do fundo do baú. Ô, Mas Thales, realmente, conta pra gente, Thales, porque realmente, isso foi divisor de águas dentro foi da um ponto de discussão. virada. Sabe por Foi, e quê? foi. Porque foi impactante. Né? Então as pessoas às vezes estão tão adormecidas que fazendo uma coisa de uma forma, por anos você faz aquilo, né? Sem pensar fora isso da casinha, como você falou. E de repente acontece alguma coisa, mas como assim, né? O que aconteceu? O que é isso? Então todo mundo parou para olhar e o Thales vai contar pra gente o que aconteceu naquela. Não, legal, legal. Eu vou fazer bem resumido, porque, assim, né, senão a gente vai ficar aqui, o tema vai ser o episódio, né? Mas eu entrei na biologia sem saber que se faziam práticas com animais, aulas práticas, e entrei muito naquele perfil da década de 90, uma motivação ambiental, né, da Rio 92. Biologia tem os modismos, né? Então, assim, tinha uma pegada ecológica muito forte, muito ambiental, conservação, etc. Só que eu entrei na faculdade, eu já era vegetariano, eu entrei em 95, já era vegetariano, tal, já tinha meus princípios ali formados, né, na relação com os animais. E quando eu me vi como estudante tendo que participar de aulas práticas com animais, aquilo foi realmente me pegou de surpresa, não imaginava, né, que para formar biólogos a gente tinha que matar animais para poder entender princípios básicos, assim, né, de científicos, anatômicos, fisiológicos, enfim. E aí o que aconteceu foi que eu fui evitando essas aulas. Primeiro era uma aula com rato, se eu não me engano, e tinha que matar um rato para poder fazer uma observação ali de hepatócito, uma coisa muito boba. Depois era matar um sapo numa outra disciplina para fazer um teste com músculo gastrocnêmio, que era isolar o músculo, um exercício clássico da fisiologia do século XVII, que é isolar o músculo gastrocnêmio, colocar no miógrafo, fazer um estímulo elétrico e ver lá o registro da contração, uma coisa muito básica, mas matar um sapo. E aí teve uma disciplina, esse foi o episódio que tu está falando, que é de uma disciplina de fisiologia humana, onde um cachorro seria morto para entender um sistema cardiorrespiratório, né, uma fisiologia do sistema cardiorrespiratório. E aí eu não consegui simplesmente não participar da aula, né, porque é fácil quando é um sapo, é um rato, que são animais estigmatizados, né, são animais que geralmente o pessoal não tem muito carisma com sapo, com rato, né? Isso tem uma questão ética de fundo crítica, mas assim, o fato é que eu não participava mas com cachorro eu não conseguiria fazer o mesmo, assim, sabe? Simplesmente não vou participar. Então, para resumir, o professor anunciou a aula prática, né? Ai, que E, trágico! não, foi tragicômico, na verdade, porque Trágico! ele anunciou a aula prática e a turma toda se posicionou contra praticamente aquela aula, achava, né, pela frustração que haviam relatado das outras aulas práticas com animais, de nada de novo, de bobagem, enfim, né, quer dizer, houve uma resistência, ainda mais o fato de ser um cachorro. Nessa semana, né, do anúncio da aula prática para a aula prática, eu fiquei com umas duas colegas da biologia pensando, cara, o que a gente vai fazer? Porque assim, o cachorro ia morrer por causa de 3 ou 4 alunos que queriam fazer aula, né? E a gente, na época, foi 97 isso, Carla,
a gente pesquisou na internet, a internet era aquela conexão de escada, aquela coisa, né, tosca, mas a gente conseguiu pegar alguns exercícios dessa área, né, de fisiologia cardiorrespiratória, imprimimos e levamos no dia da aula prática para o professor e para os colegas, né? Olha, gente, a gente pode fazer. A gente estava levando a ideia de método alternativo, sem saber. Né? A gente já estava querendo buscar um caminho, uma didática que não usasse animais para aprender sobre fisiologia cardiorrespiratória, sem precisar usar animal. E aí a gente entrou no departamento de fisiologia, onde aconteceria essa aula com o cachorro, e era um horário de intervalo, era logo depois de um horário de intervalo. E não tinha ninguém no departamento. E a gente entrou, estava lá no laboratório, né, onde aconteceu a aula prática. Quando a gente entrou no laboratório, estava o Krieger lá, o cachorro, não era Krieger, era o número 51, ele tinha o número 51 pendurado no pescoço. Uma boa ideia, né, para quem é cachaceiro. Mas assim, o cachorro abanando o rabo pra gente, né, tipo, eu acho, não tinha sido preparado para a aula, estava ali provavelmente assustado, mas assim, enfim, apareceu alguém finalmente. E aí, tava o cachorro olhando pra gente, o cachorro olhando pra gente, a gente olhando pro cachorro, e a gente olhava pro lado e não tinha ninguém. Então, o que a gente fez, assim, as minhas duas colegas foram pro lado de fora do departamento, para ver se tinha alguma segurança por perto. Foi tudo muito assim, sabe, Carla? A gente não foi para roubar o cachorro. A gente foi para tentar conversar com o professor. Só que a situação faz o ladrão, né? O ditado já diz, a situação faz o ladrão. Tava lá o cachorro, não tinha ninguém vendo, e o cachorro abanando o rabo, todo faceiro. Né? Eu falei, cara, tipo, vai ver se tem segurança lá fora. A gente meio que se olhou, foi tudo muito impulsivo. Elas deram um ok, eu peguei o cachorro e vazei, né? Só que nisso, no meio do departamento, né, tinha um corredor assim que dava para a porta de saída. Eu estava com o cachorro bem de boa, tranquilo. Aparece o técnico que ia preparar o cachorro, né? Ele estava em algum lugar tomando um café, alguma coisa assim. E aí ele me viu. Provavelmente era a cara da fisiologia, aquela galera que o professor dava aula pra gente fumando cigarro, cara. Sabe? Era aquilo, fisiologia cardiorrespiratória, assim, ó, na prática. Para que usar cachorro, bem? O cara tá lá. E foi tipo. O técnico me olhou com o cachorro e gritou: pega ladrão, porque ele viu que eu tava com o cachorro, assim, prestes a levar o cachorro embora. E óbvio que eu saí correndo, né? Disparei com o cachorro. Foi a cena. Cachorro pequeno. Não, e era um cachorro de porte médio até, assim, sabe? O Krieger era um cachorro. E, cara, mas foi hilário, assim. Eu falo tragicômico porque, né, tem detalhes, assim. Eu correndo com o cachorro no meio da cantina da biologia, com a cantina cheia de estudantes de biologia, de medicina, de nutrição, farmácia. Farmácia, porque ali atendia, era um centro de ciências biológicas, então as aulas de fisiologia era tudo ali, né? E eu passei correndo com o cachorro e aquela cena e o cara gritando pega ladrão atrás de mim. Não, foi assim, ó, foi engraçado. E eu sei que eu consegui correr, eu consegui correr mais rápido no desespero, né? E levei o cachorro para casa, que eu morava ali perto, ali no córrego, né? E E depois no dia sabendo que seguinte, esse cachorro foi lá para Joaquina, ele foi pro canto da lagoa, o canto da lagoa. foi pro canto da lagoa e depois ele foi adotado e foi morar na Joaquina. Morreu de velho, Ai, feliz. que Imagina um cachorro morrer na Praia da Joaquina, que coisa linda, né, cara? Ia morrer num laboratório. Que lindo, que ótimo essa Então, história. foi legal tu ter resgatado, porque esse foi meu ponto de virada. Foi aí que eu comecei a querer entender essa questão dos animais, né? Porque eu não entendia realmente como que essa frieza, né? Essa percepção muito mecânica da vida estava ali muito viva nas práticas, né? Tanto que teve um boletim de ocorrência na Polícia Federal no dia seguinte, né? Os caras com veneno queriam cortar a minha cabeça e a cabeça das duas colegas, né? Porque a gente foi acusado de roubo de patrimônio.
Enfim, tem todo um enredo, sabe, que não sei se vale a pena, mas assim, o fato foi que a gente conseguiu levar essa discussão para dentro do curso, né, de questionar esse status do animal como um objeto, como uma coisa, como um patrimônio da universidade, questionar a formação do biólogo e de outros profissionais dentro desse paradigma, né? Questionar os E beagles, né? mais tarde, o uso de beagles, né? Porque na época ainda nem se usava, Carla. Na época eram uns cachorros sem raça que vinham de Curitiba, olha só, de um convênio que a Federal tinha com a Prefeitura de Curitiba com a carrocinha. Então eram animais que eram resgatados, eram tirados da rua em Curitiba, levados para Floripa e eram usados, né, em várias aulas de prática cirúrgica, né, que depois foram os Beagles, né, e agora já não tem mais. O bacana é ver essa evolução, Carla. Eu Isso. acho o legal é a gente ter nessa coisa de olhar para trás, contar esses causos, né, essas histórias que são bem anedóticas, né, Sim. importantes para a gente entender a mentalidade da época. Mas, por exemplo, hoje a Federal de Santa Catarina, ela é exemplar, assim, sabe, em relação à questão dos animais. A técnica operatória no curso de medicina humana não usa já há alguns anos mais cachorros. A fisiologia deixou de usar o cachorro depois do roubo, isso foi interessante também, né, porque eles ficaram numa situação tão constrangedora, eles não sabiam, eles achavam que a gente era uns porra louca, né, tipo, o Rastafari, aquela visão do biólogo, a gente tinha um apelido lá de eco-xiita, os radical, não sei o quê, mas a gente trouxe tantas questões da ética, e na época eu fazia aula com a Sônia Felipe, não sei se tu lembra dela, né? Eu fazia Quer também. dizer, a Sônia Felipe é hoje talvez a maior intelectual da América Latina na questão dos direitos animais, né? Então a gente teve, né, essa honra, né, de ter ali aula com ela, no começo, inclusive, né, desses estudos dela, e tudo isso me instrumentou para chegar na biologia e usar esses instrumentos da ética para dizer, ó, vocês estão fazendo merda, vocês estão errados, isso não pode acontecer, isso é perigoso, isso não é bom para a formação do profissional, né? Então, trazer todas essas questões da ética, na época, foi muito importante. Nós escrevíamos no jornal, eu escrevia A sobre gente transtornos tinha, alimentares e você sobre o uso de animais. tinha uma coluna, E outros tinha uma, alunos escreviam de outros assuntos. era o Laboratório de Ética Prática, né? A gente Isso. fazia essa disciplina e tinha vários laboratórios de ética prática, um, dois e três, enfim, e um deles a gente tinha que escrever ensaios e a gente publicava num jornal de circulação municipal em Florianópolis, né? Era bem legal ver Bem legal. essa propagação do conhecimento saindo, né, da academia, numa perspectiva crítica, né? Quer dizer, muito interessante ter essa abertura naquela época onde hoje é a internet, mas naquela época o jornal era o principal meio, né, de ler artigos, ideias. E de Então, saber realmente o era. que estava acontecendo na universidade, era uma forma desse intercâmbio cultural, né? De poder colaborar com a sociedade para as discussões, né? Na real, É, fomos fomentadores de... Você, nessa área animal, foi um fomentador de mudança mesmo, da prática. Depois teve o Zanetti também, que foi muito ativista na área isso. dos experimentos animais, que deixou de Paula fazer Brugger curso, também, aula. Então, teve, assim, um momento, assim, de fomento, né, dessa intelectualidade ligada a práticas, a mudanças de práticas de uso de animais dentro Não, da e muito ciência. legal, porque sim, e tu leva isso pro teu negócio, né, cara? É legal ver o fruto disso, porque eu acabei seguindo a carreira acadêmica, né? Sim. Tu já pegou isso e aplicou para uma área de empreendedorismo, de negócio, de cosméticos, quer dizer, eu acho que hoje a gente colhe muito esses frutos desse momento, né, de ter um privilégio aí daquela época de ter entrado em contato com a Sônia, com essas questões, com essa perspectiva crítica, né, com essa Formou perspectiva nós, política. formou nós pessoa, né? Nós uma pessoa dotada dessa capacidade, né? De Eu compreensão, acho. de compreensão dessa mudança de paradigma, né? Muito poderoso isso. A gente cada um levou por um lado, né?
Então é bem interessante ver esse aspecto, né, da biografia, da nossa biografia e como que ela está hoje na prática, né? E foi por causa do vegetarianismo e veganismo que conheci os cogumelos como fonte proteica. Eu lembro de tu enveredando nos fungos ali, bem... Era farmácia e tecnologia de De alimentos na época, não era? alimentos. Por isso que eu estava Era... envolvida junto na parte de transtornos alimentares, bulimia, anorexia, escrevia sobre isso, porque eu estava na tecnologia de alimentos e via essa parte que tentava buscar isso, né? Essa discussão entre alimentação e esse viés social, né? Porque tem uma cobrança estética, né? Dessas mulheres que tem que ser magras, tem que ser isso. Então a gente trazia eu busquei muito isso, né? Dentro de um contexto também de saúde pública, que trabalhei um tempo na saúde pública, né? Com mulheres. Então nós fomos capazes de circular, de expandir nas artes também, porque daí o Thales tinha uma banda de punk rock, expandia isso, né, essa efervescência para a arte, então chegava para mais pessoas de uma outra forma, além do jornal, chegava através das músicas, né? Da forma, né, das coisas que estavam ali sendo ditas, com essa carga de envolvimento. Mas é interessante que você está fazendo novas cabeças, formando pessoas, né? E eu estou tratando também da pele dessas pessoas, do cabelo dessas pessoas, de forma mais Da saudável. autoestima, né? Da autoestima. Eu acho importante esse autocuidado, esse bem-estar, né, consigo mesmo. Eu O acho isso aí bem-estar animal. O bem-estar Hã? animal. O bem-estar E animal. também é isso, é um bem-estar animal geral, né? Quer dizer, o nosso e o dos outros animais também. Então, eu acho interessante fazer né, esse resgate e para também não sair muito do tema nosso, né? É bacana ver essa transformação na área cosmética, né? Como hoje a gente tem empresas cuja vitrine tem essa bandeira, né? Tem essa, quer dizer, hoje isso aí agrega um valor ao produto, à proposta, né? Quer dizer e é um diferencial de mercado, inclusive. As pessoas buscam isso, as pessoas pagam mais caro por Sim, isso, né? Quer dizer, elas não querem o mais barato, elas pagam mais caro se for preciso, porque, né, cria uma identidade com essa perspectiva, né, de um cuidado, de um autocuidado, de um cuidado com o planeta, de um cuidado com os animais. Então, acho que tudo isso tem realmente um mérito e tem um fundo, obviamente, ético por trás, né, que é bem interessante, assim, esse aspecto da ética, né, que está conduzindo, né, essa nova mentalidade dentro do empreendedorismo, dentro do próprio da indústria de cosméticos, né? Quer dizer, isso é bem interessante de acompanhar. E está e tem mudando muito, né, Carla? o João Manuel do Nascimento tá Dali, Thales, a galera de Floripa das Antigas só nos dá orgulho. Então, João, cara, que da hora. Então, é isso aí. É isso. Acho que a gente traz toda essa galera, né, que na época viveu também bastante Foi muito polêmico, né, Carla, essa movimentação na Federal. Eu acho que talvez em termos de instituição, de universidade, a Federal tenha sido uma das pioneiras a tratar dessa questão de forma sistemática, né? Porque assim, a gente levou esse debate não só para o curso de biologia, mas esse debate ele ocupou a medicina, ele ocupou a nutrição, quer dizer, ocupou as áreas da saúde em A geral, microbiologia, né? O uso de células microbiologia. foi Não, para cultivo de células, né? Então, sim, o LIA, o substitu- laboratório de exato, exato, é substituiu interessante. muitos testes imunológicos, substituiu o uso dos coelhos e das cobaias que eram para produzir anticorpos, e isso Aí o Zanetti, aí vem o Zanetti, né, com uma contribuição muito E eu importante. tenho uma publicação com ele, eu fiz um trabalho Ai, com ele. que invejinha que me deu, nossa. O Zanetti é um querido, né, cara? O Zanetti realmente é Dia.
é um cientista de ponta diferenciado. Um dia ele me encontrou, depois de um tempo, eu já era doutora ali, estava fazendo o pós-doc ali, entre o MIP e a engenharia de alimentos, né? Eu estava na engenharia de alimentos já. E eu estava voltando, porque eu cultivava e ia lá na engenharia separar os compostos ativos que eu uso nos cosméticos hoje. E aí eu encontrei ele e ele falou: Oi, Carla, não sei o que tem, isso é muito simpática. Como você pode ser uma doutora tão simpática? Eu, quando era recém-doutora, eu era tão antipática, me achava um máximo. Não subiu na cabeça, né, Carla? Me achava o máximo. E só Uhum. tomei. E ele falou, e aprendi com os animais, porque foi a prova de choque depois que eu aprendi. Né? É, Esse e a homem história meio dele não, é interessante, porque toda a formação dele, acadêmica, foi usando animais, né? E ele conta que ele teve um sonho em que ele era um coelho e tinha alguém com uma agulha gigante espetando, fazendo, né, uma punção no coração dele. E parece que esse foi o ponto de mudança dele, assim, ele resetou, né, toda a pesquisa dele para começar com métodos substitutivos. E são poucas as pessoas que se dão essa oportunidade, né, de tu zerar e começar de novo, né, quer dizer, ainda mais depois de fazer um pós-doutorado, não sei o quê, o cara simplesmente largar tudo e começar do zero, assim, né, enfim, é realmente muito bacana a história dele, O né, João mas também lembrou que a parte de direito da UFSC também produziu muita coisa sobre direito a animais. E ao mesmo tempo, tudo isso foi, né, foram movimentos que foram sincronizando, né, a gente tem, acho que a Letícia, tem uma professora do Departamento de Direito, Letícia Albuquerque, se não me engano, mas assim, tem uma galera muito bacana lá que já também começou a entender essa questão jurídica, né, o status jurídico do animal. E Eles como têm, inclusive, já grupos de estudo, né, especializados nessa temática. E como tá isso? Porque eu vi que tem uma independência dos estados para legislar esses testes em animais e na área de cosméticos. Isso é recente, Carla. Em maio agora desse ano, o STF considerou constitucional o Estado do Rio de Janeiro ter proibido os testes em animais dentro do território carioca, né, do Rio de Janeiro. E até então, hoje, se não me engano, são 7 estados. Tem Pernambuco, Amazonas, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e tem outros que agora não me lembro direito, tá? Mas assim, a grande decisão aconteceu agora porque se alegava inconstitucionalidade, porque havia o entendimento de que o Estado não podia legislar em cima da Lei Arouca, que é a Lei 11.794, mas a relatoria, inclusive, do STF foi do Gilmar Mendes, e ele falou que, bom, o Estado está sendo só mais restrito, né, em relação ao cuidado com os animais, e que isso não seria inconstitucional. Então, assim, a gente tem hoje autonomia dos estados e essas questões, essas legislações que aparecem tanto em municípios quanto em estados, que são proibitivas em relação aos testes em produtos cosméticos em animais, ela acontece dentro de um vácuo federal, né? Quer dizer, a gente não tem uma legislação específica para testes de cosméticos, né, com animais. Existe uma lei, que é a Lei 11.794, que é uma lei muito abrangente, tá? Mas ela não é específica em relação a isso. Então, em função desse vácuo legislativo, os estados têm lançado, né, essas proibições, ou municípios também têm lançado essas proibições. Enfim, tem acontecido isso. Há uma proposta, né, já bastante avançada. Tem uma gata aqui que está Tá tá aqui me manifestando sondando. seus direitos. Tá toda cheia do direito aqui em casa.
E, Todos então, têm assim, tem... direito aí nessa... Não, ela tem muito direito aqui. Mas assim, essa lei ela está já bem avançada, né? Mas ela ainda enfrenta muita resistência, muito questionamento. Mas assim, a gente está prestes, acredito. Quem tem feito um trabalho muito legal, Carla, enquanto organização é a HSI, né? A Humane Society International, que tem aqui no Brasil uma sede, né? Que tem um time super responsável, que trabalha em Brasília fortemente, né? Na Câmara dos Deputados, no Senado. Então, eles têm feito um lobby também bastante importante para essas questões legislativas, né? E eles fizeram até aquela campanha do, como é que é, Salve o Ralph, eu acho, né? Que tem todo esse apelo da questão dos testes em cosméticos. O fato, Carla, assim, para a gente ter também essa questão delineada do ponto de vista legal, a empresa de cosmético no Brasil hoje ela não é obrigada a fazer testes em animais. Nenhuma empresa que quiser lançar produtos cosméticos, ela é obrigada a fazer. Ela pode fazer? Pode. Tá? Pode seguir um protocolo. Mas aí, hoje a gente tem já, eu faço parte do CONSEA, eu sou conselheiro, né, do Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal, que é o órgão que regula tudo em relação aos animais no âmbito da pesquisa e do ensino. E assim, a gente tem, já nos últimos anos, feito um trabalho bastante interessante, principalmente a Câmara de Métodos Alternativos, no sentido de validar métodos que já são correntes aí fora do Brasil, para poder utilizar eles aqui dentro do Brasil. Então a gente, assim, não é por falta de métodos, tá? Então, e nem por falta de tempo para fazer adequação dos laboratórios, do pessoal. Mas assim, já existe essa realidade regulatória para que as empresas possam desenvolver seus produtos e os seus ingredientes também, sem passar pelos testes em animais. Fazem os testes clínicos, dermatológicos, ensaios in vitro, in sílico, né? Mas já sem necessariamente passar pelos testes, tá? Então a gente já tem essa condição legal. O que falta mesmo é uma Ninguém lei para, né, proibir de fato. ninguém está inventando nada, já se tem pronto métodos que podem ser trazidos e adaptados né, e praticados, né? Não é, é algo que tá, Já, é algo que tem na mão, né? Que é algo que está e a gente viável. deu tempo, isso, a gente deu tempo, quando a gente validou os métodos que já estavam validados lá fora, na verdade não é validou, a gente reconheceu, né, a gente deu um prazo de 5 anos, olha, vocês têm 5 anos para parar com essas práticas que antes usavam animais e agora não usam. Mas aí também tem as nuances, né, porque quando a gente fala em método alternativo, a gente pensa na substituição, mas nem sempre é o caso, viu, Carla? Muitas vezes pode ser reduzir o número de animais ou então refinar o uso dos animais. Mas ainda assim, há muito avanço no campo substitutivo. Tá? Então, como eu falei, a empresa de cosmético que queira lançar produtos novos, inclusive com ativos novos, substâncias novas, ela pode fazer tudo isso sem testes em animais e comercializar tranquilamente aqui no Brasil. Não é o mesmo, por exemplo, para agrotóxicos ou para outros desfechos mais sistêmicos ou mais complexos, tá? Mas na área de cosméticos isso é uma realidade, né? Então é muito do perfil da empresa, né? Muito do, enfim, né? Da intenção da empresa, do nicho, né? Que ela quer alcançar. Mas hoje já é possível, inclusive hoje tu entra numa farmácia ou num supermercado, é muito comum tu ver lá no setor ali de shampoos, não sei o que, o selinho vegano ou não testado em animais, né? Enfim, abre um campo aí para questionamento em relação se o produto, às vezes o produto não foi testado, mas um ingrediente foi, né? Então tem todas essas entrelinhas assim que é interessante de O, pensar. o João diz que o antropocentrismo está sendo substituído pelo biocentrismo.
Eu não sei se o biocentrismo, eu acho que o antropocentrismo realmente ele é uma perspectiva já caduca, né, assim, arrogante, eu acho que não sobrevive ao menor critério, né, de análise, assim, por conta de, enfim, foi algo que nós nos empoderamos, né, assim, nós somos a espécie dominante, mas assim, não sei se o biocentrismo, mas com certeza o antropocentrismo tem sido um paradigma cada vez mais questionado, né, hoje em dia. Isso tem levado as pessoas a mudarem seus hábitos alimentares, sua relação com os produtos cosméticos, com seus cuidados, com seus animais de estimação, enfim, né. Mas com certeza há uma mudança acontecendo. Porque se a gente observar também, por exemplo, eu participei no encontro chileno de micologia. Tem fungos que estão crescendo no deserto, né? Tem fungos crescendo por toda parte que a gente não imagina que são condições viáveis, ou tem fungos crescendo no meio de agrotóxico, né? Que estão decompondo matéria ali que são tóxicas. Vamos supor que se a gente acaba com um planeta no sentido de nós sermos ameaçados de extinção por condições de aumento de temperatura e que para nós temos uma condição de termorregulação muito sensível, né? A gente vê quando tem calor, demasiado quando tem frio, demasiado a gente sofre, né? Então, em realidade, se a gente acaba o mundo para a gente, né? E a gente é uma espécie muito vulnerável, né, Carla? A gente é O muito mundo vai vulnerável. ficar aí, vai se recuperar, vai Ótimo, acabar. justo. Justo, justo. Mas tem uma João, coisa, legal. Os João, comentários do João, que estou vendo aqui. mas eu A acho. Gi, a Gi também viu a Gioconda, ela entrou agora. A Gioconda está com um negócio aí bacana de sabonetes ali em Florianópolis. Também numa pegada bem artesanal, cosmético, vegana, bem. É legal Sim, ver esses microempreendedores, né, já entrando nessa perspectiva da cosmética responsável, né? Bem sim. interessante. Quando se reduz a água e se faz uma outra fórmula, por exemplo, de shampoo, aí você só está vendendo, não está vendendo água, né? Não tá, porque quando você adiciona água também, você aumenta volume. Ao aumentar volume, você aumenta o teu volume de produção por exemplo, de transporte, tudo fica amplificado, né? Eu sei que tem algumas que também algumas fórmulas são viáveis mesmo para poder fazer de outra forma que não essa convencional. É Mas interessante o campo de inovação, né, cara? Desculpa te interromper de novo, mas o campo de inovação é enorme nesse aspecto, né? De tu repensar os ingredientes, repensar as formulações, repensar o negócio, repensar todo o branding, né? Quer dizer, tudo isso é um campo para inovar que é muito criativo, né? E infinito, na verdade. eu estou Desculpa. repensando as embalagens, que são embalagens de origem do PET coletadas no mar, que são recicladas 50% e 50% resíduo da cana-de-açúcar. Então, Uhum. estou repensando as embalagens dos meus produtos também. Então, já estou numa perspectiva já também de reduzir impacto. Mas, tem uma polêmica que quando eu vou colocar que os nossos cosméticos são sem maltrato animal. Porque também tem isso, porque nós somos animais. Então, eu não consigo falar que não são testados em animais, porque meus cosméticos foram testados dermatologicamente, clinicamente em humanos, né? Em pessoas em condições de testes de eficácia e de segurança, tanto para o gel creme anti-idade quanto para o shampoo anti-queda. Então, eu não consigo usar o termo não testado em animais. Se você for ver, a loja está sempre sem maltrato animal, cruelty free, sem maltrato animal, porque senão eu também estou recorrendo ao antropocentrismo de pensar que nós não fazemos parte disso tudo, né? Perfeito, perfeito. Perfeito, não, faz todo sentido, né? Porque E os te...
O professor Márcio, que é na parte de fermentações, que trabalhei muito tempo aí no MIP, ele me questionou lá no início da marca, e nós ficamos dando volta. E eu fiquei chateada com ele, porque ele falou que eu era mentirosa. Testem animais, testem animais. Gente, eu briguei com ele. Mas é isso aí, entra no conceito, né? Tese e antítese, né? A gente entende isso. Meus amigos são todos doutores, então tem que entender de tese e antítese. Claro, não, entra na dialética do negócio, mas é isso aí, vale a pena, vale muito a pena entrar nessas temáticas, né? E o teste clínico em humanos é fundamental, né, Carla? Aquilo que tu falou, assim, é o que determina a segurança, a eficácia, é na pele humana, é na condição humana, é na genética, na biologia, na realidade, inclusive, personalizada das pessoas, né? No Chile assim, no Chile, sei lá, na altitude ou na latitude, umidade, quer dizer, tudo isso tem aspectos, né, que são críticos para. Eu acho que aí a cosmética personalizada também é interessante nessa dimensão. De novo, entra no campo da inovação, Porque importamos, muito tempo, importamos fórmulas europeias. E as fórmulas europeias para a pele brasileira é terrível, fica muito oleosa. Então, também pensei isso, sabe? O gel é gel creme, porque é pouco oleoso. Eu vou te mandar uma cestinha, Thales, de agradecimento pela live. Yes. E pelo seu caminho sagrado nessa área. O nosso, né, Carla? Legal ver essa convergência, assim, nas ideias e nas práticas, né? Muito, muito bonito. Eu agradeço aí. A gente está meio que no finzinho, não sei como é que tá, mas, né, queria te agradecer a oportunidade e é sempre um prazer, assim, né, poder enfim, explorar essas questões e compartilhar essa trajetória toda, né? E nós temos a campanha Mude Seu Mundo. É a campanha desse ano, né? Até o verão. Então, que eu trouxe pessoas que realmente colaboraram para essa mudança social, mudaram a si mesmos, se transformaram, né? Que eu acho que essas pessoas, quando têm isso dentro de si, são capazes de ajudar na transformação do outro, de estar aí você dando aula e formando pessoas, que é tão difícil, Thales, eu te admiro tanto. Eu fui trabalhar com fungos, agora eu estou nas vendas. Eu admiro isso também. Fungos! Eu admiro isso também, muito bom. Essa diversidade que eu acho que a gente precisa, né? Várias frentes, eu acho isso é importante. Cultivar. Sim. No fim é tudo sobre cultivos. Sim. Então, se ficou alguma coisa, a gente pode marcar 2. Se você se gostou, né? Porque o Thales está estreando nas lives, ele já tem essa oratória ótima de professor. Nós gostamos muito de te receber aqui na Solevis. E eu sei que o tempo, 1 hora é curto, porque a gente ainda entrou nas histórias, e eu acho legal isso para trazer, porque tem muita gente que tem essa de fora para dentro, né? Você diz, as empresas introduziram isso de forma a não perder cliente, a poder, foi um impacto social, assim, né? Então não pode deixar de vender. Mas nós somos na linha de que nós transformamos internamente e temos isso que eu não posso fazer diferente. Eu não consigo fazer diferente, né? Porque faz parte de mim. Então, uma coisa, a Solevite surgiu com isso, né? Surgiu toda essa história, desde o vegetarianismo, a história com os cogumelos, esse encontro nosso na filosofia, essa história, né, da bioética e tudo mais. E eu acho que é o resultado, né? Então, não é uma parte, né? É isso, cara. E acho que essa coisa da beleza que vem de dentro, né? Eu acho que dá para explorar bastante essa ideia, né, de que a beleza também tá nessa questão dos valores, né? Dessa postura, desses posicionamentos. Isso é interessante, bem interessante. O João nos coloca aqui que o reconhecimento da personalidade jurídica aos seres vivos é o caminho civilizatório. Ah? João é um grande percussionista aí de Floripa, eu admiro demais o trabalho dele. Só para fazer esse parênteses aí. Mas com certeza, João. Eu não sei se é o único caminho, mas
eu acho que passa, esse caminho civilizatório, ele passa necessariamente pela questão legal e pela revisão desse status jurídico dos animais, né? Só que isso, é claro, é uma questão que ela é lenta, né? A lei é muito conservadora, então para eu chegar na transformação legal, eu preciso movimentar a base, preciso que a coisa venha aí de baixo, né? Então é interessante acompanhar a evolução jurídica, inclusive, na questão dos animais. E muita gente tem feito contribuição, né? A gente tem hoje o Instituto Abolicionista Animal, que é formado muito por juristas, né? Que tem trabalhado nessa frente aí de provocar a área do direito. Habeas corpus para animais não humanos, né? Quer dizer, já existe uma compreensão aí de direitos de animal como sujeito de direito, tá? Então tem muita gente da área jurídica já trabalhando dentro dessa perspectiva de uma civilização mais harmoniosa, né, mais respeitosa com outras espécies animais. Mas com certeza passa pelo aspecto jurídico. Legal, João. A Dulce diz que chegou tarde, mas vai ficar gravada, disponível. A Dulce vai ser minha vizinha aqui, a gente vai ter tempo para conversar sobre esses temas. Mas também vai estar no YouTube, Thales. Eu transformo. Legal. Eu faço uma pequena edição, tiro algumas coisinhas e deixo um pouquinho mais... Aliás, meu pai queria ver, porque meu pai não tem Instagram. Aí eu falei, a Carla deve botar no YouTube. Meu pai, inclusive, te mandou um abraço, viu? Mandou um abraço. Ele também, queridão. Legal. Mas também a gente pode entrar numa próxima, se você tiver um tempo aí na sua agenda, nas questões mesmo de bioética, que eu acho uma boa discussão, até para as pessoas entenderem como que esse pensamento se forma do direito do animal não humano também ter direitos, mesmo não tendo consciência de si próprio. No caso nós, né, vamos supor, como que passa pela nossa percepção do outro, né, espécie. Então, eu acho que a gente tem muito assunto. Eu acho que hoje foi um apanhado geral muito importante para você que está chegando aqui. Mas nós não vamos vai estar no YouTube. Legal, eu estou à disposição, Carla. Sempre um prazer, ainda mais acompanhar teu trabalho e poder contribuir com essas discussões. Pode contar comigo, sim. Ótimo. Tô aqui, tá? Abraço a todos que participaram. Abração, Thales. Abraço, Carla. Cuidem-se. Valeu. Igual. Tchau. Abraço para suas meninas que dormirem, para sua gatita. Nossa, estão dormindo aqui. Obrigado, querida. Tudo de bom. Cuidem-se. Tá? Tchau. Beijão.